Bom dia, bom dia, bom dia, povo! Bom dia! Gente, vamos começar com uma música, né? Gente, começar o dia sem louvor não dá, não. Tô numa fase de ouvir esse louvor, sonhos, que música linda. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Dependência emocional, como eu vejo que isso é algo que as pessoas sofrem. As pessoas muitas vezes baseiam a felicidade em alguém. Deixa eu fixar o tema da live de hoje. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro Bom dia! Hoje a gente vai estar falando sobre o perigo de você estar baseando a sua felicidade em alguém. Muitas vezes a gente tem dependência emocional e nem sabe que tem. Essa semana inteira eu vou bater nessa tecla. Bom dia! Essa semana toda eu vou estar batendo nessa tecla. Dependência emocional. Quem aqui já sofre ou já sofreu com isso? Ou conhece alguém que já sofreu com isso? Manda essa live pra essa pessoa. Essa semana inteira, vídeo, live, só falando sobre dependência emocional. Eu vejo que isso é um mal que as pessoas sofrem demais e eu também já sofri. Eu já entrei em cada relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, que assim, acabava com o meu psicológico. Então essa semana a gente vai estar batendo muito nessa tecla. Olha, Andréia! Quanto tempo, Andréia! Olha lá, a Mayara já falou que sofre. Você sofre com o que, Mayara? Você é dependente emocionalmente, relacionamento tóxico, abusivo, agressão verbal? Que tipo de agressão que é? Porque existem vários tipos, né? Existem desde o mais simples até do mais grave. Então, assim, qual que é o nível que você sofre? Vamos encaminhar essa live, gente, pra quem precisa ouvir isso que eu vou estar falando hoje. Os teus sonhos são meus, Teus problemas são meus, tua vida também és minha vida. Eu de ti cuidarei. nunca te Dependência emocional. sonhos. Essa semana vocês vão entender o porquê, da onde vem, o que é a dependência emocional. Hoje a gente vai estar falando do perigo de você basear a sua felicidade em alguém. Porque a pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela baseia a felicidade dela em alguém. Vocês vão entender o porquê disso. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Bom dia, mãe. Saberás Que em todo tempo eu estive ao seu lado. E essa semana vocês vão entender. Então fiquem comigo a semana toda. Vou estar fazendo vídeo. Gravei vários vídeos falando sobre dependência emocional. Live. Vou bater nessa tecla essa semana. Porque eu vejo o quanto as pessoas sofrem com isso. Quantas pessoas permanecem em relacionamento. Muitas vezes em até casamento. Onde sofrem de agressão, seja verbal ou agressão física mesmo. E permanecem, mantêm. Te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. Hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos. Como a dependência emocional rouba a sua felicidade, para você entender, para você desconstruir, como é que você desconstrói a ideia de você só depender de alguém para ser feliz, e uma estratégia que você pode, algumas estratégias que você pode utilizar para você se livrar da dependência emocional. A gente vai estar falando sobre esses 3 tópicos hoje. Para você anotar, pega papel e caneta, para você anotar, colocar isso em prática, para você se libertar disso, porque é uma prisão, dependência emocional é uma prisão. Bom dia, Simone. É uma prisão. Dependência emocional é uma prisão que a gente vive. E que se a gente não se liga, se a gente não estuda, não ouve alguém falando, não coloca em prática, a gente passa uma vida inteira dependente emocionalmente. Sofrendo, sendo infeliz e nem entendendo por que isso está acontecendo. Então, a dependência emocional, ela rouba a sua felicidade. Você fica tanto em função do outro
que o que eu mais ouço nos meus atendimentos é o seguinte: Thalita, eu perdi a minha identidade. É como se eu ficasse tanto dependente daquela pessoa que eu esquecesse quem sou eu. Sabe aquela coisa? Eu me perdi. Quando eu me vi, eu vivi a vida dele. Quando eu me vi, eu tava vivendo em função da vida dele, fazendo as coisas que ele gostava. E nessa eu fui me afastando da minha família, fui me afastando dos meus amigos, às vezes até do meu trabalho, fui ficando ali, ó, naquela bolha ali com ele. Então a dependência emocional, ela rouba a sua felicidade. E quando você vê, você esquece quem é você. Você esquece o que aconteceu com você. Você vai perdendo realmente a sua identidade. Então, a pessoa, ela acredita que depende do outro, que a sua felicidade depende do seu parceiro. Essa é uma das características de uma pessoa dependente emocionalmente. Ela acredita que ela depende do outro e que a felicidade dela depende da outra pessoa. Se você tem isso com você, isso é um sinal de uma pessoa que ela é dependente emocionalmente. Isso daí é para fazer você abrir os seus olhos para você enxergar algo que você não enxergava antes. Se você acha que a sua felicidade depende do outro, do seu parceiro, bom dia, Jonathan. Se você acredita que a sua felicidade depende do outro, muito provável que isso daí é um sinal de dependência emocional. Porque assim, a gente não precisa do outro pra gente ser feliz. O outro tem que vir como um complemento. Eu falo, seja amigo, seja família, seja pai, seja mãe, seja namorado, seja marido. O outro, ele vai vir para complementar a sua vida. Bom dia, Shilene. O outro vai vir para complementar a sua vida. Não é que você precise do outro para viver. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa vir para somar, são complementos, pessoas opostas que se complementam. E existe uma grande diferença entre você precisar, eu preciso dessa pessoa, eu dependo emocionalmente dessa pessoa para viver. Existe uma diferença muito grande. Se você entende que a outra pessoa vem como um complemento na sua vida, beleza. Agora, se você depende do outro para ser feliz, aí tem alguma coisa de errado. Eu dependia do outro para ser feliz com amizades, com pessoas. Quando eu me via, sabe aquele tipo de pessoa que precisa estar rodeado, cheio de gente, num grupo com muitas pessoas, o tempo todo a casa cheia, o tempo todo pessoas dormindo na sua casa, amigas, o tempo todo. Se você tem isso em excesso, isso daí é um sinalzinho de dependência emocional. Porque a pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela não é só dependente emocionalmente em relacionamento. Ela pode ser dependente emocionalmente em várias áreas. Em amigos, com família, com namorado, com marido. E um dos sinais, que era algo que eu fazia muito, eu precisava o tempo todo estar com pessoas. A minha casa era o tempo todo cheia de amigas. O tempo todo, sabe aquelas turmas grandes? Precisava o tempo todo estar com pessoas. Por quê? Porque eu não podia ficar sozinha. Ficar sozinha pra mim era uma coisa insuportável. Eu não gostava de ficar sozinha. Por que eu não gostava de ficar sozinha? Porque eu tinha um vício de uma dependência emocional de o tempo todo estar com pessoas. E a dependência emocional, ela nem sempre ela reflete só no relacionamento. Observa a sua volta. Você é o tipo de pessoa que o tempo todo você precisa estar com pessoas? Você não consegue ficar sozinha? Você não suporta a sua própria companhia? Para você ficar sozinha é um tédio. Era o que eu pensava. Só que não era... Eu não pensava assim porque eu queria pensar assim. É porque eu tinha uma dependência emocional e eu precisava estar o tempo todo rodeada de pessoas. Um outro sinal de uma pessoa dependente emocionalmente, ela espera que o outro faça feliz. Eu sempre esperava que o outro me fizesse feliz. E não que era eu que precisava fazer com que eu fosse feliz. Eu sempre dependia e jogava toda a carga no outro. Peraí, é o meu namorado que tem que me fazer feliz. É o meu pai e a minha mãe que tem que me fazer feliz. São os meus... eu dependia que o outro me fizesse feliz. Eu não entendia que não, peraí, quem tem que me fazer feliz sou eu. Sou eu que tenho que me fazer feliz. Sou eu que tenho que acordar todos os dias e falar, eu sou feliz, porque eu me amo. Eu mereço. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. O outro vem como um complemento para agregar na minha vida. Mas não é que eu precise dessa pessoa para ser feliz. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Eu consigo me fazer feliz, ser feliz sozinha. O outro vai vir como um complemento. Quem é que conseguiu identificar alguma dessas duas coisas que eu já falei
e conseguiu ver um pezinho aí de dependência emocional. E, gente, tá tudo bem a gente falar sobre isso. Eu vejo que as pessoas, elas colocam um tabu muito grande em olhar para as dores e falar, ai, eu tenho vergonha de falar isso. Ai, e se eu falar isso? Gente, a gente tem que parar de se importar com as pessoas. Validação. Isso é uma outra coisa que a pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela precisa. Ela precisa que os outros validem ela. Você não precisa de ninguém para te validar. Por quê? Porque você tem as suas próprias escolhas. Quando você depende de validação do externo, o que acontece? Você se torna uma pessoa influenciável. Ou seja, tudo aquilo que falam pra você que você tem que fazer, você vai lá e faz. Você não tem uma opinião própria. Você não tem algo próprio dentro de você falando assim, não, é pra lá que eu tô indo. Por quê? Porque você sempre precisa de validação do outro. Então tá tudo bem você olhar pra você e colocar aqui nos comentários pra você ajudar outras pessoas a também terem essa coragem e falar, eu também tenho. E tá tudo bem. Isso é uma dor que qualquer pessoa sofre. E a gente tem que fazer o quê? Colocar pra fora pra gente curar isso da gente. Quando você começa a falar, o que acontece? Você começa a curar dentro de você. Você começa a curar essas dores dentro de você. Eu só comecei a curar isso dentro de mim quando eu comecei a falar. Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter um problema, tá tudo bem você ter tido uma depressão, tá tudo bem você ter tido uma dependência emocional, tá tudo bem você ter passado por um relacionamento tóxico, abusivo, narcisista. Isso daí são coisas que acontecem na nossa vida pra quê? Pra gente limpar essas feridas. A nossa alma tá cheia de ferida. Ferida da humilhação, rejeição, abandono, humilhação, injustiça. Tá cheio de ferida. E a gente tem que fazer o quê? Ir curando essas feridas. E como é que a gente cura essas feridas? Falando. Identificando. Peraí, deixa eu identificar o que eu tenho dentro de mim. Eu identifico, eu volto lá no passado, eu ressignifico. O que é ressignificar? Eu dou um novo significado para aquela história ruim, libero o perdão e deixo embora. Por quê? Porque é a sua vida que você tem que seguir. E geralmente as pessoas que elas são dependentes emocionais, elas têm muitas feridas de pessoas que machucaram elas. E a maioria que eu vejo é de relacionamento. Relacionamento é algo que causa uma confusão mental muito grande, trauma. E muitas vezes um trauma do tipo assim, eu não vou mais casar. Por quê? Porque eu fui tão ferida emocionalmente que o meu sonho de casar foi destruído. Isso daí é uma seta que o diabinho tá colocando na sua cabeça pra você não querer formar uma família. Porque onde é que o diabo mexe? Família. Não é do interesse do diabo formar família. Por quê? Porque Deus ama a família. Deus ama a família. E o diabo quer o quê? Colocar uma seta na sua cabeça para você não querer formar família. Sabe por quê? Porque o diabo fez isso comigo. Fui lá, casei, e aí eu tinha um sentimento de... Nossa, eu vou me divorciar porque eu fiz uma baita de uma merda de casar assim, sem pensar. E o que as pessoas vão falar? Nossa, a Thalita se divorciou. Nossa, não deu certo. Nossa, fracasso. Era essa seta que o diabo ficava colocando na minha cabeça. Nossa, a Thalita nunca mais vai casar. A Thalita nunca mais vai ser feliz porque essa pessoa machucou ela. E começa a colocar seta na sua cabeça. Pra quê? Pra destruir o seu sonho. Porque qual que é o desejo de toda mulher? Casar. É mentira quem fala que não é. Porque toda mulher quer ser amada, aceita e respeitada. E muitas vezes, pelas escolhas que a gente faz... esse desejo, ele acaba sendo destruído na nossa vida. Por quê? Porque o diabo, ele fica colocando seta, culpa. Não faz isso, que porcaria. Você destruiu seu casamento, você destruiu seu namoro. E aí, quando você tem uma dependência emocional, você tem um pezinho pra você atrair relacionamentos tóxicos, abusivos, narcisistas. E esses relacionamentos, eles são maravilhosos pra destruir o seu psicológico, pra te fazer se sentir culpada e você enxergar coisas que você não é. E como o nosso cérebro ele aprende através de repetição, de tanta pessoa repetir aquelas coisas horrorosas que pessoas tóxicas falam, que você é isso, que você é aquilo, você acaba acreditando e carregando aquela culpa em você. Quem que já passou por isso? Bom dia, ali. A Shirlene falando, obrigado por essa live. Quem que já passou por isso? Por um relacionamento onde a pessoa, tudo a culpa era sua. Coloca aqui nos comentários, quem que já passou por isso? Tudo que acontecia, a culpa era sua. Se ele te traía, a culpa era sua. Se ele mentia, a culpa era sua. Se o relacionamento não dava certo, a culpa era sua. Se tinha briga, a culpa era sua. Teve uma vez, gente, que aconteceu um negócio assim tão bizarro. Esse relacionamento, a minha mãe foi me tirar de dentro da casa dele.
Eu fui me perdendo tanto daquele relacionamento. Cara, assim, horroroso. Eu fui me perdendo tanto que teve uma vez que eu tava com uma saia. E aí um cara mexeu comigo na rua. E ele tava atrás de mim. E aí sabe o que ele me falou? Ele falou assim, é lógico que o cara vai mexer. Você tá vestindo uma saia curta, parecendo uma... Aí eu olhei e falei assim, eu comecei a acreditar. E aí o que eu comecei a usar? Só calça. Porque eu acreditei de tanto ele falar que vestir saia era coisa de... Então, gente, é um perigo isso. Eu tinha um outro relacionamento que ele me falava, você tá gorda, você tá gorda, você tá gorda, você tá gorda. O que aconteceu? Eu instalei um programa mental que eu era gorda. O que aconteceu? Peguei uma bulimia de presente. Por quê? Porque eu queria ficar cada vez mais magra. E quanto mais magra eu ficava, mais eu enxergava que eu estava gorda. Por quê? Porque eu instalei um programa na minha mente de que eu estava gorda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essa live eu vou bater a semana inteira para você detectar relacionamentos escrotos na sua vida. Porque as pessoas, elas dão sinais. Elas dão sinais desde o começo. Sabe aquele relacionamento que você conhece a pessoa, com uma semana a pessoa já tá surtando, tendo ciúmes, e você fala, ai, que bonitinho, ele tem ciúmes de mim. Para com isso, foge. Ninguém tem ciúmes de ninguém em uma semana. Ninguém fala eu te amo em uma semana. Todo relacionamento que começa com aquela coisa lá, nossa, eu te amo, sabe aquele negócio de filme? Não existe mundo encantado, não existe relacionamento perfeito, não existe relacionamento da Disney, acorda. O negócio é que a gente assistiu tanto filme da Disney, de filmes de amor assim romântico, onde tem um final feliz e a vida inteira é perfeita, isso não existe. Todo relacionamento que eu entrei, que começava perfeito, maravilhoso, parecia um conto de fadas, no final virava uma história de horror. Tomem cuidado. Todo relacionamento que vem te dá tudo aquilo que você quer, que não tem problema, que não tem defeito, que não tem nada, desconfie. Isso daí é um sinal muito grande de um relacionamento tóxico ou abusivo. E eu já entrei em 3, onde era uma perfeição. Depois virava uma história de horror. A pessoa fazia tudo pra você. Só que a pessoa sempre dava sinais. E os sinais eram sempre os mesmos. Com uma semana já falava eu te amo. Ninguém ama em uma semana. Amor é uma construção. Primeiro vem a paixão, depois vem o amor. Então assim, o amor é construção. Não vai em uma semana, 2 semanas a pessoa falar eu te amo. Não existe isso. Segunda coisa, ciúmes excessivo. Um ciúmes assim excessivo com uma semana. Acabou de te conhecer, já tá sentindo ciúmes. Gente, as pessoas elas dão sinais. Quem não percebe os sinais é a gente. E relacionamento muitas vezes é demência mental. A gente fica cego. Por isso que antes de você ter essa demência, observa os sinais. Fica no racional no começo. Observa como a pessoa se comporta, o que a pessoa fala, como que a pessoa te trata. Observa, as pessoas elas dão sinais. Quem não fica atento aos sinais é a gente. As pessoas elas dão sinais o tempo todo. Não é comum você conhecer um rapaz e em uma semana ele já tá quebrando pau com você com ciúmes. E aí você fica, ai, que amor, ele já me ama e ele tá sentindo ciúmes de mim, tá me colocando ali na parede e surtando. Não é comum isso. Não é comum uma pessoa ficar olhando e julgando a sua roupa, ficar te falando coisas que você não é, ficar te colocando culpa. Sabe aquela coisa, culpa? Toma culpa na sua cara. Eu te traí, o cara te trai, ele vai lá e fala que a culpa é sua. O cara faz algo de errado, a culpa é sua. Toda briga, a culpa é sua. Desconfia. Gente, um outro sinal. Bom dia, Fátima. Gente, um outro sinal de uma pessoa que tem é dependente emocionalmente. Ela espera que o outro valide suas emoções. A pessoa que ela é dependente emocional, ela não sabe tomar decisão por si. É sempre o outro. Precisa da validação do outro. Eu preciso sempre que o outro faça por mim. Eu não consigo tomar uma decisão própria. Eu sempre preciso do outro. Quando você depende do outro pra tudo, liga um sinalzinho vermelho. E a pessoa que ela é dependente, que ela é o abusador, ela vai fazer que pra tudo
ela vai tomar a decisão por você. Vai em algum lugar? Eu faço. Vai fazer alguma coisa? Eu faço. E outra coisa, gente, de todos os relacionamentos que eu tive, a pessoa que ela é o abusador, com uma semana ele já dá a chave da sua casa. Toma, pra você, a casa é sua. Por quê? Porque ele tá preparando o terreno pra presa. Então o que acontece? Com uma semana já vem morar comigo. As 2 vezes que isso aconteceu comigo. Foi assim. Em 3 meses eu já tava dentro da casa da pessoa. Em 4 meses eu já não via minha família. Não via minha família, não via amigos. Tava dentro da casa dele. Eu só ia do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, até pra academia eu ia com ele. Então começa assim com uma coisa muito perfeita. Com uma coisa muito linda. Aline, meu Deus, já vivi isso. Quem é que já viveu isso? É uma coisa assim tão sutil. É uma coisa assim tão assim boa. Sabe quando você entra num relacionamento que você fala, uau, que relacionamento da Disney, que relacionamento lindo. Sabe quando você vai entrando nisso? E você olha e você fala, nossa, que cara incrível, ele sente ciúmes de mim, ele demonstra que gosta de mim, ele é carinhoso, ele tá dando a chave da casa dele pra eu vir aqui a hora que eu quero. Isso daí tá sendo um cenário perfeito pra você entrar num filme de terror. E pra você sair, Deus nos acuda. E ele vai ficar o tempo todo validando as suas emoções. O tempo todo fazendo de tudo pra ele tomar as decisões e as rédeas da sua vida. E a pessoa que ela é dependente emocionalmente, eu falo que é chave e fechadura. Os dois são dependentes emocional. Só que um recebe, tem o abusador e tem o abusado. Então assim, os dois são dependentes emocionalmente. E um precisa suprir a ferida do outro. A pessoa que é dependente precisa de alguém para fazer isso. Então, eu não sei, a pessoa que ela é dependente, ela não sabe tomar decisão por si. Então, ela precisa de alguém que tome decisão por ela. O que você precisa fazer nesse caso? A partir de hoje, você tomar as rédeas da sua vida. Você fazer as suas decisões. Você escolher o que você quer pra sua vida. E não deixar mais o outro. Isso daí, muitas vezes, é algo tão inconsciente que a gente não percebe. Se você não sabe que você tem determinada coisa, como é que você vai mudar? Você só muda aquilo que você sabe que você tem que mudar. Então, isso é muito sutil. Por isso, por que eu tô falando tudo isso, esse monte de coisa? Pra você identificar e você começar a mudar hoje. Tá, Thalita? Tô em um relacionamento abusivo, tóxico, ó. Vaza. Ah, Thalita, é um casamento. E a Bíblia fala que a gente não pode se divorciar. Aí é uma escolha sua. Você prefere viver num relacionamento tóxico, abusivo, onde você sofre agressão física ou agressão verbal? Será que vale a pena? Né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que analisar, né? A gente não pode seguir nem tudo ferro e fogo. A gente tem que analisar. A gente não veio aqui pra ser infeliz. Não, porque a Bíblia diz que você tem que viver o resto da vida com uma pessoa. Tá, eu me divorciei, e aí? Eu vou pro inferno? Ou eu teria que ficar naquele casamento infeliz o resto da minha vida? Porque a Bíblia prega que você não pode se divorciar. E as pessoas preferem ficar dentro de uma caixinha infeliz o resto da vida, porque a Bíblia diz isso. Gente, acordem. Tenho muitas amigas que vivem assim. Deus é um Deus de amor, que não quer o nosso sofrimento. Fátima, eu vou dessa mesma linha de raciocínio que a sua. Deus, ele é amor. Deus não é sofrimento. Deus não é você viver num relacionamento que você não tá feliz. Deus não é fazer com que você viva dependente emocionalmente de uma pessoa. Deus não é isso. Deus, ele é amor. Então, começa hoje tomando decisões por si. Ah, Thalita, mas eu já tô em um relacionamento. Então, assim, começa a aprender hoje a você mudar esse padrão. Deus, ele é um Deus de amor. Não é sofrimento. Não é dor. Às vezes a gente acha que Deus, ele é um Deus que pune. Eu já ouvi muito falar. Pessoas que elas leem a Bíblia e tomam uma interpretação diferente. Ah, Deus pune. Eu tô passando por isso porque eu tô pagando por algo. E aí passa uma vida inteira achando que tem que ficar pagando pelas coisas que fez na vida. Gente, Deus, ele é misericordioso. Se eu estivesse pagando por tudo que eu fiz, coitada de mim. Deus tenha muita misericórdia de mim. Parem com isso. Um outro sinal muito grande de uma pessoa dependente emocionalmente. Ela espera sempre que o outro preencha esse vazio interno. Sabe um vazio que vocês têm aqui dentro? Que nada preenche? Um buraco no peito.
Esse vazio, ele pode desencadear vários tipos de dependência. Dependência afetiva, dependência na droga, dependência na comida, dependência nos gastos. Tudo que é em excesso faz mal. Todo excesso, ele esconde uma falta. Qual que é o excesso que você está tendo na sua vida? Todo mundo tem um vazio. Eu falo que esse vazio dentro, eu falo que isso daqui é algo que não é um defeito de fabricação. Todo mundo vem com isso para ser preenchido. E aí tem pessoas que escolhem preencher com dependência emocional, que esse é o assunto da live dessa semana. Eu acho que eu podia fazer uma semana assim só falando sobre os tipos de vazio que a gente tem interno. Essa semana eu vou estar falando só sobre dependência emocional. Mas tem pessoas que têm o vazio e descontam na bebida, na droga, na comida, na compulsão com comida. O que mais? Gastos em excesso, compra. Todo o excesso, ele esconde uma falta. E aonde é que está essa falta? Um vazio dentro de você. O maior problema é que nunca vamos perguntar para Deus se essa pessoa é certa. Jonathan, não entendi. O problema é que a gente busca preencher um vazio com pessoas. Esse é o grande problema. A gente tenta preencher algo, um buraco que está dentro, buscando fora. Pessoas, amizades, o tempo todo tá rodeado de pessoas, de gente, em ambientes. E aí você vai entrando num buraco, num limbo. Por quê? Porque o tempo todo você tá buscando. Sabe aquele tipo de pessoa que entra em um relacionamento e sai no outro? Gente, eu não esperava uma semana. Quando eu terminava um relacionamento, eu já engatava no outro. E eu ficava igual um macaco, assim, ó, pulando de galho em galho. Sofrendo. E o problema é que quando você escolhe um relacionamento com base na carência, porque preencher um vazio interno é uma carência que você tem. E quando você escolhe um relacionamento com base na carência, eu comparo muito quando você vai no mercado com fome. O que acontece quando você vai no mercado com fome? Você pega a primeira coisa para comer. Assim também é quando você escolhe um relacionamento com base na carência. Você não observa se essa pessoa ela tem as características que você busca em alguém. Você não consegue enxergar se essa pessoa tem os atributos que você busca em alguém, porque você muitas vezes nem sabe quem você é. De tanto você ficar pulando de galho em galho, você perde a sua identidade. Você, na verdade, nem sabe quem você é direito. Porque você só tá vivendo em função o quê? Fora. Que na realidade, você precisa olhar pra dentro e pra cima. Mas você tá tão cega com essas feridas que você não consegue enxergar isso. Mas eu tô aqui pra te falar hoje. Para. Eu sei o quanto é difícil você parar, você não ter um relacionamento quando você é dependente emocionalmente. Mas você tem que se forçar a isso. O meu último relacionamento, que foi acho que há quase uns 4 anos atrás, que realmente começou toda a minha mudança, foi um relacionamento que me causou tanta dor, tanto trauma, que foi assim, eu entrei no fundo do poço, literalmente naquele relacionamento. Aquilo me causou tanta dor. Era um relacionamento abusivo, era um relacionamento horrível. Mas eu não posso culpar o outro, porque quem permitiu com que isso acontecesse fui eu. E aí você tem que ter autorresponsabilidade e entender que tudo que acontece na sua vida, o problema é seu, a culpa é sua. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. As escolhas que você faz é de acordo com a sua crença. A sua crença define se você vai ser magro ou gordo, se você vai ser rico ou pobre, se você vai ser feliz ou infeliz. É a sua crença que define isso. E tudo que acontece na sua vida, o problema é seu. Agora, se você fica atribuindo a culpa na outra pessoa, você já tem que começar a trabalhar a autorresponsabilidade em você. Entender que tudo que está acontecendo à sua volta, o problema e a culpa é sua. Tive um relacionamento horrível, mas foi a melhor coisa da minha vida para eu entender que eu estava em um relacionamento abusivo, onde eu era a pessoa dependente emocional. E eu só fui me tocar nisso quando eu passei. Ou seja, essas experiências são maravilhosas pra gente aprender com elas. A questão não é se a pessoa é certa ou não, é sobre você mesmo. Você tem que impor e construir isso uma vida a dois. Exatamente, Fátima. Não é se a pessoa é certa ou não. Muitas vezes a pessoa nunca vai ser a certa. Por quê? Porque somos seres imperfeitos. Perfeição é só Jesus, meu bem. Parem de achar que relacionamento é perfeito. Para de o tempo todo ficar, será que essa pessoa é certa? Pessoas são imperfeitas, somos seres humanos. Estamos suscetíveis a errar o tempo todo.
O negócio não é se a pessoa é certa ou não. Você tem que olhar pra você. Você tem que se impor, você tem que se posicionar, você tem que colocar limite. O bonitão lá tá sendo tóxico e abusivo aí. Dá uma seguradinha no tchan aí, meu amigo. Que o seu limite é até aqui. Daqui pra cima você não vai ultrapassar. E se você começar a ultrapassar, ó, vaza. É isso. A gente tem que começar a impor limites. Só que quando a gente tá numa defensiva, numa cadeira de dependente emocionalmente, a gente só recebe e fala amém pra tudo. Por quê? Porque nós fomos ensinados ao quê? A ficar calado, ficar quieto. Engole o sapo. Quem aqui já ouviu engole o sapo? Quem aqui já ouviu? Fica calada. Pra que arrumar confusão? Quem aqui já ouviu isso daí na infância? Muitas vezes a gente aguenta calado porque lá na nossa infância a gente ouviu que a gente tinha que ficar quieto, que a gente não podia falar, que a gente quer aguentar sapo. Engole esse sapo aí, tá tudo bem. E às vezes a pessoa que tem esse tipo de comportamento, às vezes faz total, Fátima. A pessoa ela não tem consciência de que ela tá fazendo. Por isso que eu tô falando. Pra você ter consciência a partir de hoje, você parar e mudar. Nós nunca vamos perguntar pra Deus, isso aí é seu relacionamento correto para as nossas vidas. E depois que acabamos encontrando uma pessoa que não corresponde às nossas... Não, peraí, que primeiro que a pessoa não tem que corresponder às suas expectativas. Vocês são opostos que se complementam. Então já começa aí errado. Segunda coisa, pra você deixar um relacionamento entrar na sua vida, você tem que estar muito bem definido quem você é, o que você busca, quais são os atributos dessa pessoa que você tanto busca. O problema é que muitas vezes a gente coloca a nossa régua lá no alto. Peraí, eu quero um cara top, um cara incrível, um cara que me respeite. Mas você não é essa pessoa. E você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. O que a Thalita, quando a Thalita era a Thalita de antes, o que ela fazia? A Thalita não entendia porque que a Thalita só atraía relacionamento ruim pra vida dela. A Thalita não entendia porque que a Thalita só atraía relacionamento que machucava ela. Que traía, que enganava. Eu colocava a minha régua lá no alto porque eu achava que eu era alecrim dourado. Falava, não, eu sou a top. Mereço o melhor relacionamento do mundo. E idealizava o cara incrível pra minha vida. Só que eu era a pessoa que traía, que enganava, que mentia. Qual que é a probabilidade da Thalita ter um relacionamento incrível, sendo que a Thalita, ela é um cocô? Não tem chance nenhuma. Thalita nunca ia atrair um relacionamento maravilhoso, um cara provedor, um cara incrível, um cara fiel. Por quê? Porque eu não era essa pessoa. O problema é que a gente acha que é o alecrim dourado e que é um cara top, só que a gente não é essa pessoa. Então assim, pare de colocar sua régua lá no alto. Primeiro, olha pra você. Quem você é? Quando você tem isso muito bem definido sobre quem você é, aí sim você pode começar a olhar pra fora. O problema é que a gente só olha pra fora e a gente esquece de olhar pra dentro. E aí eu não entendia. Peraí, eu atraía o João me traía, me enganava, mentia. Terminava com o João, já entrava num relacionamento com o Léo. Aí o Léo fazia a mesma coisa. Eu falava, o problema está neles. Não, o problema estava em mim. É a gente que tem que se curar. Quando você cura dentro de você, tudo fora começa a refletir. Começa a curar dentro de você a sua dependência emocional, que você vai parar de começar a atrair esses tipos de relacionamentos pra sua vida. O problema nunca tá no outro. O problema nunca vai estar no outro. E vai ter demanda pra todo tipo de pessoa. Gente, tem todo tipo de pessoa no mundo. E tem demanda pra todo mundo. Tem demanda pra gente doida, tem demanda pra psicopatia, tem demanda pra narcisismo, tem pra tudo que vocês imaginam tem demanda. O negócio é, olha pra dentro, muda em você e fora vai começar a refletir. Para de ficar só buscando fora. Para de achar que você é o alecrim dourado e que você é perfeito e não precisa mudar nada. São essas pessoas que mais se lascam na vida. As pessoas que acham que não precisa mudar absolutamente nada. Que tá tudo perfeito. E não tá. Enquanto você fica olhando pra fora tentando mudar o outro, a sua vida vai continuar a mesma. A partir do momento que você começa a olhar pra dentro e falar, tá, Thalita, sou uma pessoa dependente emocional. Entendi tudo isso que você falou. Agora deixa eu começar a mudar o meu mundo interno. E quando você começa a mudar dentro, fora começa a refletir. Quando eu entendi que eu não era esse alecrim dourado, aí eu comecei a mudar dentro de mim, o que aconteceu? Eu comecei a atrair relacionamentos, caras incríveis. E eu falei, o negócio tá em mudar dentro.
E agora o que acontece? Eu venho mudando, cuidando do meu jardim. E hoje em dia começa a aparecer pessoas incríveis na minha vida. Fala pra mim, até de vez em quando aparece um gato pingado por aí que é um abusivinho. Eu já entendo de cara, ó, vaza. Quando você começa a se conhecer, a saber quem você é, a probabilidade de você cair nesses presentes de Deus é muito menor, porque você sabe quem você é. Então, primeira coisa de tudo, para de ficar buscando preencher esse vazio existencial com pessoas, com relacionamentos, com ambientes, e começa a preencher em você, em se conhecer, em saber quem você é, e principalmente entender que você é imagem e semelhança de Cristo. Quando você entende isso, gente, as coisas na sua vida começam a mudar. O Jonathan falou, Deus, nós fomos perguntar para Deus se era isso que Deus queria. Será que é essa pessoa certa? Então é muito complicado, a gente às vezes coloca a pessoa para dentro da nossa casa ou até mesmo entrarmos dentro. Jonathan, eu acredito sim que Deus mostra pra gente quem é essa pessoa, só que quem tem que notar isso é a gente. Imagina se Deus pudesse escolher tudo pra gente. Que perfeito que seria. Seria muito fácil. Nossa, eu ia estar esperando na porta da minha casa o meu marido que eu tô esperando. Mas não é assim. A gente tem que conhecer as pessoas. Isso daí faz parte do processo do autoconhecimento, da nossa evolução. Se a Thalita lá atrás não tivesse passado por esse monte de relacionamento ruim, a Thalita não ia ter aprendido tudo que a Thalita aprendeu hoje. É necessário coisas acontecerem na nossa vida. Para quê? Para nossa evolução. Acredito sim que Deus tem as cartas na manga, que Ele manda pessoas pra gente. E Ele vai dando sinais. Mas quem tem que analisar somos nós. É a gente que tem que analisar. Desconstrua a ideia de que você só pode ser feliz em um relacionamento ou com alguém. Desconstrua essa ideia. Desconstrua. Às vezes a gente cria. Eu preciso da metade da minha laranja. Quem é que já ouviu isso daqui? Que você tem que encontrar a metade da sua laranja. Quem é que já ouviu? O livre-arbítrio. Exatamente. Exatamente. As pessoas têm o poder de escolha. Deus te manda pessoas incríveis e você escolhe não ter essa pessoa. Peraí, não quero essa pessoa não. Quem aqui já ouviu? Eu preciso encontrar a metade da minha laranja. Quem aqui já escutou isso? Encontre a metade da sua laranja. Gente, desconstrua essa ideia de que você precisa, que você só pode ser feliz em um relacionamento ou com alguém, de que você precisa da metade da laranja. Você não precisa de uma metade da laranja, você já é uma laranja inteira. Ou você prefere ser a metade de uma laranja lá, só o bagaço. E aí você arruma outro bagaço e faz um estrago na vida. E é isso que acontece, que tá acontecendo no mundo. Pessoas emocionalmente feridas. E aí você entra num relacionamento, se machuca, o próximo te machuca mais ainda, e aí a sua alma começa a ficar toda machucada. E aí a cicatriz ela vai aumentando em cada relacionamento que você vai entrando. Porque você fica buscando fora. Buscando a metade da sua laranja. Enquanto você não entender que você é uma laranja inteira, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Primeira coisa, saber quem você é. E entender se aquilo que você busca em alguém, se você é aquilo. Se você não é o alecrim dourado que você só quer, uma pessoa incrível, mas você não olha pra dentro pra ver que você não é tudo isso que você tá buscando em alguém. E aí você começa a mudar o seu mundo interno. E para de ficar colocando a culpa no outro. Ah, porque o problema tá no outro. O problema tá no relacionamento ruim que eu tive. O problema é que o outro fazia isso, o outro fazia aquilo. É sempre o outro, o outro, o outro. Se você viver em função culpando sempre o outro, gente, você vai passar o resto da sua vida entrando num relacionamento atrás de outro, só se machucando, machucando, machucando. A partir do momento que você para com isso, você segura
essa sua vontade, que eu entendo que é horrível. Quando você é dependente emocionalmente, você precisa. Eu passei mais da metade da minha vida, passei metade da minha vida namorando, entrando num relacionamento atrás do outro. Sei lá quantos namorados eu já tive. Acho que, será que minha mãe sabe contar, mãe, quantos namorados eu já tive na minha vida? Nem eu sei. Nem eu sei de tanto namorado que eu tive. Eu era tão carente emocionalmente, tão dependente emocionalmente, que eu não esperava nem um mês. Eu arrumava namorado muito rápido. E as pessoas até falavam, nossa, Thalita, você tem uma facilidade de encontrar namorado? Eu falava, é claro, eu sou toda dependente emocional. Só que eu nem sabia que eu tinha essa porcaria. E o que acontecia? Eu só me machucava, me machucava, me machucava. Até que o último relacionamento foi, assim, um doutorado de sofrimento. E foi maravilhoso. Porque eu aprendi tanta coisa. E muito da minha mudança foi graças a esse relacionamento que me machucou. Então, assim, tem coisas que a gente precisa passar, parar de culpar o outro, olhar e entender que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. E foi aí que eu falei, eu não vou mais arrumar ninguém. Eu vou começar a terapia. Foi nesse instante que eu tava no fundo do poço que eu comecei a minha terapia. E aí eu comecei a minha terapia, comecei a fazer terapia, comecei a me conhecer, entender o quanto eu era dependente emocionalmente do outro, o quanto eu precisava de ajuda, o quanto eu precisava estar sozinha naquele momento para eu entender as minhas emoções, para eu entender as minhas feridas e para eu parar de repetir aqueles padrões. O quanto eu precisava olhar para cima e para dentro, ao invés de só ficar buscando fora preencher um vazio que estava dentro de mim. Quando eu entendi isso, eu desconstruí a ideia de que eu precisava de alguém para ser feliz. Que eu precisava de alguém para tomar as decisões da minha vida. Que eu precisava de alguém para me validar o tempo todo. Eu não precisava disso. Eu poderia fazer tudo isso para mim. E quando eu encontrasse uma pessoa, essa pessoa ela ia ter os atributos que eu, Thalita, já identifiquei que eu tinha e que eu iria atrair. E, gente, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Você atrai pessoas com a mesma frequência que a sua. Então, se você tá atraindo só relacionamento porcaria, olha pra dentro de você o que é que está acontecendo no seu mundo interno para você estar atraindo esse tipo de pessoa pra sua vida. Desde que eu comecei a cuidar do meu mundo interno, eu só comecei a atrair relacionamentos bons pra mim. Eu só comecei a olhar para pessoas interessantes. E eu comecei a separar o joio do trigo com muita facilidade. Coisa que a Thalita de 3 anos atrás não saberia. A Thalita só queria suprir uma carência emocional, uma dependência emocional, preencher um vazio interno. Hoje em dia a Thalita sabe identificar o que é para ela e o que não é para ela. O problema é que muitas vezes a gente tá tão ferido, tão machucado, que a gente só quer suprir algo que tá dentro. Para preencher um vazio. Quem aqui se identificou com isso? E consegue perceber que precisa disso para mudar? E quais estratégias eu poderia utilizar para me livrar da dependência emocional? Quem é que sabe? Alguma estratégia que a gente poderia utilizar para se livrar disso? Gente, primeira coisa, autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai fazer com que você entenda que você tem a dependência emocional. O que é o autoconhecimento? Isso que a gente está fazendo. Isso daqui que a gente está fazendo é uma sessão de terapia coletiva. Que eu tô falando coisas para te fazer virar chaves na sua mente para você entender que você tem esse problema e que você precisa curar esse problema. Isso daqui que eu tô fazendo é uma sessão de terapia coletiva, onde a gente está abordando um tema para você identificar. Por isso que eu falo, quem não tem condição de pagar uma terapia, vem para cá todos os dias e aprende. Isso daqui você vai se desenvolver tanto. As pessoas falam, ai, Thalita, queria tanto fazer terapia, mas eu não tenho condição. Internet tá aqui, gratuito, para você aprender comigo. Você só não aprende se você não quiser. E aí, se você não quer, também a culpa e o problema é seu. O negócio é que as pessoas, elas querem resultados mágicos, querem resultados rápidos, querem resultados para ontem. Grandes coisas levam tempo para acontecer. As coisas não vão acontecer na sua vida do dia para a noite. Pare com essa ideia de perca 10 quilos em uma semana. Pare de querer coisas rápidas. Nós, seres humanos, nós somos muito... Qual que é a palavra? Fugiu da minha cabeça.
imediatista. A gente quer tudo pro aqui e pro agora. Resultados não acontecem do dia para a noite. Grandes coisas levam tempo para acontecer. O processo de autoconhecimento é um processo de formiguinha. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho se alimentando melhor, todo dia um pouquinho fazendo dieta, todo dia um pouquinho. Dou uma pisada na jaca, às vezes tá tudo bem. Essa semana furei 2 vezes a dieta, mas segue o baile. Todo dia um pouquinho. Amanhã outro dia eu volto. O negócio é você não perder a constância. O negócio é você não desistir. Você tem que resistir. A pastora falou esses dias lá na igreja, você só não tem que desistir, você tem que resistir. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho, assiste uma live. Todos os dias um pouquinho, assiste um vídeo. Você vai ver. Imagina todos os dias você fazendo um pouquinho. Em um ano, são 365 micro-resultados. O negócio é que as pessoas querem resultados rápidos, para ontem, e aí começam naquele pico de motivação de mudança, e depois elas caem. Por quê? Porque elas dependem da motivação para continuar. E não é a motivação que vai te fazer chegar no topo da montanha. O que vai te fazer chegar no seu destino final não é a motivação, é a constância. É você continuar e entender que tá tudo bem. Tem dia que você não vai dar 100%. O negócio é você não parar. Assim também é o processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo e eu bato na tecla do meu trabalho. Eu acho o meu trabalho maravilhoso. Porque o meu trabalho mudou a minha vida e vem mudando a vida de pessoas. O autoconhecimento vai te fazer identificar que você é uma pessoa dependente emocionalmente e que você está entrando em buracos que você não precisa entrar. E que é você que está escolhendo porque você é o responsável pela sua vida. As suas escolhas definem se você vai ser pobre ou rico, magro ou gordo, feliz ou infeliz, dependente ou independente emocionalmente. São as suas escolhas. E você ficar colocando a culpa no outro só vai fazer você vestir uma camisa de vítima que o problema não é seu. E aí você vai viver uma vida inteira infeliz. Você vai chegar no final da sua vida com aquele sentimento de fracasso. Olhando pra trás e falando, eu queria ter feito tudo diferente. Mas você tem o hoje pra fazer diferente. E autoconhecimento dói, porque a gente mexe em ferida. Imagina que você tá com uma luva. E por baixo dessa luva, quando você tira ela, essa luva tá com um rasgo e muito sangue, tá um machucado. Quando você não sabe quem você é, você veste uma luva, você não vê o machucado, mas quando você toca, dói. E o processo de autoconhecimento, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa luva, vai cicatrizar essa ferida para você poder continuar. Mas você mexer com isso machuca, dói. Você tem que estar preparado para isso. E nem sempre a gente está preparado. E muitas vezes você vai ter que ir sem estar preparado mesmo. Porque se você quer grandes coisas para sua vida, você tem que olhar para dentro e curar isso dentro de você. Bom dia, Fê! E você vai ter que curar isso dentro de você. Isso daí requer muita coragem. Isso daí requer coragem. Por isso que eu falo no processo do autoconhecimento. Busquem o autoconhecimento. O autoconhecimento é a primeira estratégia para você se livrar da dependência emocional. Porque você só se livra daquilo que você sabe que você tem. E tem pessoas que estão sofrendo de dependência emocional e nem sabem que tem isso daí. Elas nem sabem o que estão acontecendo no mundo. Elas nem sabem que tem uma dependência emocional, que está machucado. Então o processo de autoconhecimento é para te fazer entender o porquê de muitas coisas na sua vida. A segunda estratégia: cultive bons hábitos. A pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela vive em função de outra pessoa. Ela não sabe quem é ela não sabe o que ela gosta de fazer, ela sabe o que o outro gosta de fazer, o que o outro gosta de comer, para onde o outro gosta de ir. Mas ela foi se perdendo tanto no meio do caminho que ela esqueceu dela, de passar um tempo de qualidade com as amigas dela, de fazer coisas por ela, um autocuidado para ela. E aí ela foi entrando num limbo, vivendo em função do outro. Então começa a se perguntar o que é que você gosta de fazer. Para onde você gosta de ir? Quais restaurantes você gosta de ir? O que é que você gosta de comer? Quais hábitos você tem? Você pratica uma atividade física? O que é que você faz por você? Então começa a ver isso hoje, dentro de você. O que você pode fazer hoje para mudar essa tua situação? Começa praticando exercício físico. Começa passando uma tarde com as suas amigas. A pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela vai entrando num limbo tão grande que quando ela vê, ela olha pro lado, ela já nem amiga tem mais. Ela perdeu todas as amizades. Comigo já aconteceu isso. E aí eu voltava pras minhas amigas
E elas me falavam, eu sinto que a sua amizade é uma amizade que é só quando convém pra você. Quando você briga com ele, você vem. E aí fica um negócio tão chato. Imagina você ter uma amizade que você só busca quando você precisa. Você não pode, você tem que ter a sua vida fora do relacionamento. Você tem que ter a sua vida social com as suas amigas. Isso é saudável. Mas o que a gente aprendeu? Eu desconstruí muito isso quando eu fui morar fora. No Brasil, eu vejo que é da cultura nossa. Você é acostumado a grudar, pelo menos da onde eu vim você não pode fazer nada sem a pessoa. Você tem que estar com a pessoa o tempo todo, grudado ali, vivendo naquela bolha. Você não pode ter a sua vida separada, fazer as suas coisas. Eu via isso por mim, foi assim que eu aprendi. Então eu fazia tudo com o meu ex-namorado. Tudo era em função dele. Eu não tinha amigas, eu não tinha uma vida social. Eu não tinha algo a par. Aí o que acontece quando você vive em função do outro? Quando o relacionamento acaba, o mundo desmorona. Porque você vive tanto em função daquela pessoa que você não tem amigas, você não tem coisas que você faz, você não tem vida social, você vive em função daquela pessoa. Aí o relacionamento acaba, o seu mundo acaba. O seu mundo desmorona. Porque você vivia tanto em função daquela pessoa que quando acaba você olha pro lado e você fala, cadê as minhas amigas? Cadê os lugares que eu frequento? Cadê as pessoas? Cadê os ambientes que eu vou? Não tenho. Por quê? Porque eu vivi tanto em função dele que a Thalita acabou. E é isso muitas vezes que a gente aprende. Principalmente eu vejo aqui no nosso país. Eu fui desconstruir isso morando fora. Morando fora, eu achava um horror as pessoas fazerem tanta coisa fora. Assim, onde tinha realmente... Mas isso era o saudável, isso era o normal. Isso era o que deveria realmente ser feito. Mas não é muitas vezes o que a gente aprende. Então comece a cultivar isso dentro de você. Começa a praticar isso dentro de você. Uma outra técnica para você fazer autoafirmação. Gente, começa a usar autoafirmação positiva. O que eu mais vejo são pessoas machucadas. O relacionamento tóxico, abusivo, a pessoa que ela é dependente emocional, ela escuta tanta coisa ruim que a pessoa, ela acredita que é aquilo. Então ela vai se machucando. Então começa a praticar a autoafirmação do oposto daquilo que você ouve. Se a pessoa ficar falando que você é gordinha, começa a afirmar o quanto você é incrível, o quanto você é bonita, o quanto você é amada. Se a pessoa fala que você é uma pessoa inconveniente, que era o que eu ouvia muito, por que eu era inconveniente? Porque eu estava em um ambiente que não tinha nada a ver comigo. Eu me diminuía para me encaixar num grupo que não tinha nada a ver comigo. E aí eu chegava num grupo, imagina, eu era desse jeito, eu era essa pessoa. Eu tinha um relacionamento onde não tinha nada a ver com a Thalita, mas eu era tão carente emocionalmente, tão dependente emocionalmente, que eu peguei o primeiro relacionamento quando eu saí do meu casamento. Eu não esperei nem esquentar, já fui, embalei direto, já fiz coisas. E aí, eu não deu nem tempo de eu escolher. Escolhi o quê? Uma baita de uma bucha. E eu sempre fui essa pessoa que tinha uma cabeça já diferente, que gostava de falar de negócios. Só que daí eu fui me relacionar com uma pessoa onde ele era viciado, onde ele só bebia, onde a vida dele era de festas, os amigos dele eram de festas. Então a Thalita, que já tinha uma essência lá dentro dela de gostar disso daí, entrou nesse meio. Então eu chegava nos ambientes e eu era eu. Eu queria falar sobre negócios, sobre investimento, sobre estudar, sobre crescer. E eles queriam falar sobre o quê? Ficar babando lá, fumando maconha lá doido, babando, falando nada com nada. E aí eu começava a falar das minhas coisas. O que o meu ex me falava? Você é inconveniente, fica quieta, fica quieta. E o que o diabo faz? O diabo bate no seu bloqueio. Por quê? Porque o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então ele fazia eu ficar calada. E eu acreditei que eu era uma pessoa inconveniente. Porque eu só falava porcaria. Então o que aconteceu? Eu fui cada vez mais, eu era uma flor, eu fui murchando, ficando cada vez mais quieta. Por quê? Porque quando você fala, Thalita, você é inconveniente. E o nosso cérebro, ele aprende através de repetição. Então, quanto mais eu ouvia que eu era inconveniente, mais eu acreditava que eu era inconveniente, que eu precisava ficar quieta. Então, eu comecei a fazer o quê? Falar cada vez menos. Por quê? Porque a minha voz, a minha comunicação é onde vai me levar, chegar onde eu tô chegando.
Então o diabo, ele usa isso para te fazer silenciar aquilo que você veio fazer aqui. E o seu bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. O que é que as pessoas falavam que você era? Comece a afirmar o oposto daquilo. As pessoas falavam que você é inconveniente porque você fala demais. Fala o quanto a sua voz vai chegar a nações. O quanto a sua voz vai atingir pessoas e você vai ajudar muita gente. Qual que é o seu maior bloqueio hoje? O seu bloqueio, ele tem totalmente intimidade com o seu propósito. No que é que você foi bloqueada na sua infância? Qual foi o seu maior bloqueio na sua infância? O seu bloqueio, ele tem total intimidade com o seu propósito. Porque o diabo, ele te estuda desde a sua infância, desde que você é bebê. E tudo aquilo que você ouviu, que te fez apagar a sua identidade, a gente vai resgatar essa essência. Esse que é o meu trabalho. Trazer de volta a luz que está aí dentro de você. Que muitas vezes a gente vai deixando pessoas apagarem a nossa luz. E o que vai acontecendo? A gente vai entrando cada vez mais no limbo e perdendo a nossa identidade, que está dentro de você. Com experiências ruins, com relacionamentos ruins. Só que o problema e a culpa nunca é o outro. A culpa é nossa por não buscar ajuda. A culpa é nossa por não procurar uma luz no fim do túnel. A gente fica tanto procurando preencher fora, o que na realidade está dentro da gente. Os passarinhos, gente. Eu amo esse lugar. Vocês estão ouvindo? Outra coisa. Estabeleça metas pessoais. Para de deixar o outro tomar as rédeas da sua vida. O que você pode mudar hoje na sua vida? Qual meta você pode colocar hoje? Quais são os seus objetivos, os seus interesses? Seja profissional, educacional, pessoal. O que você quer para a sua vida? Não o que o outro quer por você e para você. O que é que você quer? Isso é algo que quando a pessoa ela é dependente emocional, ela não consegue enxergar isso. Porque ela tá tão acostumada em sempre o outro fazer por ela, que ela acaba deixando. Agora começa hoje a tomar rédea da sua vida. Não deixa mais o outro ficar fazendo e falando aquilo que você tem que fazer. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou pra ser. Não o que o seu pai disse que você tem que ser, não o que a sua mãe disse que você tem que ser, não o que a sua família, ou o ambiente, ou os padres, ou os pastores disseram que você tem que ser. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou pra ser. Você tem um chamado aqui. Você tem um propósito aqui. Você não tá aqui à toa. Você não tá aqui achando que é a Disney, que é tudo perfeito, que relacionamento é perfeito, que a vida é perfeita. A vida não é perfeita. A vida é de espinhos. A vida é sobre resolver problemas. E se você criar na sua cabeça os filmes que você assistiu na sua infância da Disney, que é tudo perfeição, você vai viver no mundo, no fantástico mundo de Bob, achando que tudo é perfeito, que tudo é lindo. E você acaba criando aquela realidade na sua mente e achando que aquilo é a vida que você tem que viver. E não é. A vida não é perfeita. Às vezes a gente assiste tanto filme e fica vivendo aquilo, achando que é aquilo que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, e não vai. A vida é sobre resolver problemas. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar o tempo todo buscando perfeição nas pessoas, buscando perfeição em relacionamento, buscando perfeição em coisas que não existem. O único perfeito aqui foi Jesus. Só. O resto vai ser imperfeição. Nós somos seres imperfeitos. A gente erra o tempo todo. A gente peca o tempo todo. Então aceitar isso, começar essa aceitação disso, vai ser muito melhor para você entender o outro com mais compaixão. Entender o porquê que o outro se comporta da forma que o outro se comporta. Faz do jeito que faz. Fala do jeito que fala. Nós somos seres imperfeitos. O único perfeito aqui foi Jesus. Isso vai te ajudar a entender mais ainda sobre o outro. Quem é que pegou algum código precioso para colocar em prática na vida? E eu vou bater muito essa semana na parte de dependência emocional, porque eu vejo o quanto isso daí tá acabando com a vida das pessoas, com o psicológico e com o mental das pessoas. Digamos que 70% das pessoas que eu atendo hoje sofrem com relacionamento. E sabe por quê? Falta de saber quem elas são. A falta do autoconhecimento faz você fazer escolhas ruins. Não porque você tem dedo podre, ou porque você faz más escolhas. É porque você não sabe que você tem esse problema. E você não saber que você tem determinado problema faz com que você faça más escolhas.
Tá, você tem algum material sobre agir, ação, afirmação? Fê, eu tenho até em áudio. Nossa, Fê, muito legal você falar isso. Afirmação, gente, isso daí é algo que eu fiz por muito tempo quando eu quis instalar coisas. Porque assim, a nossa mente, ela é como se fosse um celular em branco. Então assim, todo programa que está instalado na nossa mente pode ser desinstalado e instalado novos programas. E quando é que é a melhor forma para a gente instalar novos programas na nossa mente? Quando a gente está dormindo. Quando você está dormindo, o seu inconsciente ele está 100% ativo. Então, o que eu, Thalita, fazia? Quando eu estava dormindo, eu colocava áudios. Eu vou até voltar a fazer isso para instalar novos programas na minha mente. Eu colocava, tem vários áudios de coisas falando sobre afirmação, autoconfiança, autoestima, várias coisas. Isso daí vai entrando, internalizando no seu inconsciente. Quando você vai fazendo isso todos os dias, coloca aí, deixa rolando à noite, 2, 3 horinhas, só de afirmação. E quando o seu inconsciente ele tá ativo, que é quando vai sendo instalado novos programas na sua mente. Essa é a melhor hora para você ouvir a afirmação. Quem quiser, eu vou até mandar. Eu tenho vários aqui que eu ouvia. Eu ouvia muito do professor Hélio Couto. Ele tem muitas afirmações no YouTube falando sobre isso. E é quando você tá dormindo que o seu inconsciente tá 100% ativo. E, gente, uma criança... Por que a criança, ela absorve tão rápido as coisas? Porque do 0 aos 7 anos, a criança, ela tá com o inconsciente dela 100% ativo. E ela é como uma esponja. Depois dessa idade, o nosso inconsciente ele só fica ativo quando a gente está dormindo. Por isso que é muito interessante você ouvir essas afirmações enquanto você estiver dormindo. Faz sentido isso? Me mande uma mensagem no particular que daí eu vou mandar para vocês. Gente, tem tanta... Isso daqui, ó. Isso daqui não é só uma mente, não é só um cérebro. Isso daqui é uma máquina poderosa. Eu fui pegando cada coisa de neurociência que eu fui entendendo sobre o cérebro, e eu fui fazendo, colocando em mim, em prática, e o negócio foi funcionando, e eu via em uma semana, assim, o quanto eu fazia aquilo, o quanto a minha vida ia mudando. Gente, o povo perece muito por falta de conhecimento, porque isso daqui é uma máquina. Comecem a estudar um pouquinho sobre o cérebro, como é que funciona. Você vai entender o quanto o nosso cérebro, ele é uma máquina potente. Eu falo que ele é mais potente que uma Ferrari. Então, quem quiser, me manda uma mensagem depois que eu mando. Eu vou até deixar aberto aqui. Fê, eu já te mando, já tem muita coisa boa. Amém, Pai. Bom dia. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia? Olha isso. Ouve barulho de passagem de manhã. A gente acha às vezes que felicidade precisa ser com isso daqui. Não. Felicidade é um estado de espírito que você escolhe estar todos os dias. Começa a sair, caminhar, observar o barulho dos passarinhos de manhã, observar a natureza. Vocês vão ver que felicidade não está em coisas. Felicidade está dentro de você. A gente só usa 30% do cérebro, exatamente. Mas isso daqui é uma máquina. Só que é uma máquina. Então tem como a gente burlar o sistema, eu falo. Se você tá triste, acorda muito mal um dia, tem como você liberar dentro de você químicas. Seja fazendo uma caminhada, seja sorrindo 30 segundos. 15 segundos, isso daí vai fazer você liberar químicas cerebrais que vai mudar o seu padrão. Então tem várias técnicas pra gente mudar, burlar o sistema. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.